Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o Lendário. Precisamos bater um papo a respeito de pirataria no mundo dos games. Esse assunto voltou com força total nas últimas semanas. Há um grande debate na internet acontecendo. Muita gente a favor de quem pirateia, dizendo que tem que piratear mesmo, e muita gente tentando, apontando o dedo na cara daquelas pessoas que estão pirateando. Então há uma divisão, principalmente aqui no Brasil, com relação à pirataria no mundo dos games. Eu mesmo estava vendo aí em alguns fóruns, alguns debates na internet, muita gente comemorando a chegada de God of War no PC. E é para comemorar sim, mas não era porque você vai poder comprar o jogo na Steam ou na Epic, mas sim porque você vai poder baixar o seu torrentão ali, vai estar lá no torrent para você poder baixar o jogo e jogar aí à vontade. E essa discussão parece que aflorou com o lançamento de Metroid Dread. O que aconteceu? Metroid Dread vazou, a pirataria vazou antes mesmo do jogo ser lançado oficialmente. Vários sites gigantescos aí falaram a respeito disso, o próprio Kotaku, a IGN, dizendo que o game já estava disponível para baixar antes do lançamento. E aqui no Brasil teve uma situação ainda pior, que foi a tradução do game totalmente em português para a galera poder desfrutar do jogo. E aí, quem ia comprar o jogo aqui no Brasil para o Nintendo Switch, o Metroid Dread, estava ali em inglês, o cara, meu Deus do céu, tem a opção de jogar em português e outra, tá rodando melhor no emulador. Por que eu vou comprar o jogo original pro Switch? Então são questões que a gente precisa colocar aqui e tentar entender os dois lados da moeda. Primeiro que nós temos aí o consumidor e outro no lado das empresas. E muitas empresas que fazem um trabalho brilhante sim, de tentar localizar os jogos. Aqui no Brasil nós temos a Capcom, nós temos aí a própria Konami, na época que fazia, né? Nós temos aí a Microsoft, a própria EA, que faz um trabalho belíssimo, a Sony, em tentar localizar, às vezes contrata dubladores, e às vezes pelo menos coloca ali uma legenda em português, que já faz uma grande diferença para todos nós aqui no Brasil. E não vem com essa aí que tem muita gente dizendo, ah não, vou ter que saber inglês, tem que saber inglês, ô caramba. Saber inglês por quê? Nós estamos no Brasil. O jogo tem que ser localizado pra cá. Ah, porque lá nos anos 90 nós jogávamos o jogo em inglês. Sim, era um outro contexto, era um outro tempo, aonde a pirataria imperava de forma gigantesca aqui no Brasil. As empresas não teriam lucro em tentar localizar os jogos aqui para o nosso país. Por quê? Porque os caras pirateavam mesmo. Isso acontecia lá nos anos 90, com o PlayStation 1. Eu mesmo... na época ali do Saturno, do PlayStation 1, a gente ia no camelô e comprava o jogo. Essa era a realidade do nosso país. A gente precisa ressaltar isso para a gente poder entender o contexto que está acontecendo hoje. Sim, tem muita gente que pode comprar o jogo e que prefere piratear. Aí são os espertalhões, né? E tem muita gente que não tem condições de comprar o jogo e quer jogar. Então aí nós temos aí, como eu falei, os dois prismas. O prisma daquele cara que pirateia, aquele cara que não tem condições de comprar o jogo e vai piratear. Isso está enraizado na cultura do brasileiro. De um tempo pra cá, sim, nós tivemos uma grande melhora. As pessoas se esforçando para comprar os seus jogos. Eu mesmo, de um tempo pra cá, eu parei de comprar jogos piratas. Eu não compro mais jogo pirata. Eu espero o jogo sair, se estiver muito caro, como às vezes o jogo chega a R$300, eu não compro, eu não aceito esse preço aqui no Brasil, também é outra coisa, não aceito, eu boicoto, eu não compro. Eu espero o jogo sair, espero o tempo que for pra comprar. Eu sei que tem muita gente que quer jogar o jogo no lançamento, mas é uma escolha minha, eu não vou condenar você aí que quer comprar o jogo, paga 300, R$350. Não vou condenar você por isso. E também não vou condenar o cara que chega ali e pega o jogo pirata pra jogar. Até porque, como eu falei, as empresas vendem um jogo muito caro aqui no Brasil. Tá certo que há um grande problema que nós enfrentamos aqui no Brasil, a questão dos impostos, a questão da infraestrutura precária, incentivos para a indústria dos games aqui no Brasil, que hoje tá muito melhor do que antes, hein? Diga-se de passagem. Então nós temos sim um problema
aonde envolve tanto o consumidor quanto as empresas, porque tem muitas empresas também, vamos ser sinceros, como a própria Nintendo, e aqui vai uma crítica direta para a Nintendo, que ela poderia muito bem localizar vários jogos aqui no Brasil. Aí você vai me dizer, poxa, mas o cara vai piratear, a Nintendo não vai ter lucro, não quer contratar dubladores para dublar aí o jogo? Pelo menos coloca a legenda, que com certeza sai muito barato. Vamos ser sinceros, hoje de manhã eu tava vendo o vídeo do Velberan falando a respeito disso, inclusive foi o que me animou pra falar aqui, e ele demonstrou o quanto fica barato pra você localizar um jogo, pelo menos botar legendas. E eu digo isso porque o jogo Metroid Dread foi legendado em português por pessoas ali amadores, ou seja, pessoas que fizeram todo esse trabalho em apenas acho que 5 dias, se não me falha a memória, e lançaram o jogo aí na pirataria aqui no Brasil. Não é difícil, eu te pergunto, é difícil? Não, há uma má vontade sim das empresas em localizarem os jogos aqui no Brasil. E aí como que eu vou condenar alguém que quer comprar o jogo tá em inglês, e você olha para a pirataria, tá lá o jogo traduzido em português, e que roda melhor no emulador aí no PC. Como que eu vou condenar uma pessoa que faz a opção de pegar esse jogo? Não tem como eu condenar esse tipo de atitude, até porque nós vivemos em um contexto social, agora aqui no Brasil falando, a grave crise econômica que está cada vez mais piorando a situação. Estamos atravessando esse período aí, desde lá de 2014, 2015, já são vários e vários anos atravessando esse momento drástico que parece que não melhora, agravado pela pandemia e pelas políticas, infelizmente, desse governo. Eu preciso falar, se você não quer que eu fale de política, e a política vai influenciar nos jogos também, no preço dos jogos. Cada vez que o presidente da república fala, a equipe econômica dá uma declaração, o dólar vai lá pra cima, a bolsa cai, e você acha que isso não influencia? Então precisamos sim falar de política aqui também, porque nós estamos atravessando um momento complicado, vai encarecer os produtos, as empresas não olham mais com o mesmo olhar para cá. Já era difícil, você imagina a Nintendo. A Nintendo, já com a nossa situação favorável, já era difícil ela localizar um jogo. E agora, olhando para esse cenário, você acha que ela vai localizar? E sabe o que me deixa mais preocupado? É porque nós tivemos um grande avanço. Como eu falei, eu estava até relatando a minha situação. Como eu, tem um monte de gente que prefere comprar os seus jogos originais. As empresas ainda localizam, colocam sim legendas, tradução aqui no Brasil, como a EA, eu citei a Capcom, Konami, Sony, Microsoft. Mas no momento em que as pessoas começarem a deixar de comprar os jogos de forma original, as empresas também vão parar de localizar os seus jogos. Então estamos vivendo uma realidade que podemos retroceder lá para os anos 90, lá para o início dos anos 2000, na era PlayStation 2, onde ninguém comprava um jogo original. Era mais difícil você achar um jogo original e um PlayStation 2 bloqueado do que você achar um jogo pirata. E outra coisa, esses caras que estão apontando o dedo aí, dizendo, não, esses pirateiros aí, esses caras que ficam pirateando, quem é esse cara pra falar alguma coisa? Com certeza deve ser um dos caras que mais comprou o jogo pirata na era do PlayStation 2, na era do PlayStation 1. Hoje talvez ele não faça mais, mas tem gente que não tem condições de ter o jogo, de comprar o jogo, de adquirir o jogo. Aí você vai me dizer pra mim aí, ah, mas então fica sem jogar. Você ficaria sem jogar? Então é muito fácil falar. O difícil é estar na pele daquele que quer jogar e não tem condições de comprar um jogo, muito pelo preço que é praticado aqui no Brasil. A gente precisa ressaltar isso. Se o preço fosse acessível, se nós tivéssemos condições financeiras boas, eu estaria aqui criticando sim, mas eu não posso criticar. E também me coloco no lugar daquele que aponta o dedo, porque ele pode se sentir lesado por estar comprando o jogo original, as empresas localizando o jogo aqui no Brasil, e de um momento para o outro as empresas pararem de localizar os jogos aqui no Brasil, e aquele cara que compra o jogo, que investe dinheiro na indústria, se sentir lesado. Então a gente precisa olhar os dois lados, mas não vale a pena ficar aí na internet perdendo tempo, discutindo e brigando por causa da pirataria, se vale ou se não vale. Todo mundo já tem um emulador, todo mundo já jogou algum jogo pirata. Aqui no
no Brasil 99,9% de quem joga videogame já teve contato com algum jogo pirata ou com algum software pirata. Então é muito fácil apontar, criticar, mas se coloque no lugar do outro, pense um pouco no que está acontecendo aqui no Brasil e outra, olhe para as empresas, a política que elas fazem. Tem muita gente que fica aplaudindo aí, aplaudindo a Nintendo, aplaudindo outras empresas que não estão nem aí pro Brasil. Eu não tô dizendo aqui que você tem que parar de jogar Nintendo, não, eu amo a Nintendo, eu tenho vários jogos aqui da Big N, mas a gente precisa ser claro e deixar bem claro a nossa insatisfação com esse tipo de coisa. Porque senão, meu amigo, as empresas não vão, tão nem aí pro consumidor. E fique bem claro, e eu vou encerrar esse vídeo com a declaração do fundador da Steam. Não quer ser pirateado? Faça o jogo rodar melhor no seu console original do que na pirataria. Se o jogo roda melhor na pirataria, você quer reclamar de quê? Fica aqui essa reflexão.